nessa análise que você vem fazendo aí de bater guidão? O que você aprendeu? Quais são os segredinhos? Aprendi muita coisa. Não tô aprendendo ainda. Claro. Algumas coisas eu não vou te falar ainda. Tá. Mas o europeu, no geral, ele compete com uma visão muito diferente do que um brasileiro ou um latino-americano compete. A gente tem uma visão de competição por justiça. E os caras competem por honra. Então você não vai ver um europeu reclamando que ele tem uma bike melhor ou pior do que o concorrente dele. Ele alinha, ele luta por aquilo, ele termina e acabou. E o europeu, assim, ele consegue separar muito bem o momento da competição e o fora da competição. E o momento da competição para o europeu é muito mais amplo do que os 90 minutos na pista. Mas os caras, assim, eles conseguem ser até um certo ponto hostis com você durante o que eles consideram competição. Depois eles estão sentados na mesa tomando café com você rindo como se nada tivesse. Porque isso é parte do jogo. Eles entendem isso como parte do jogo. Um sul-americano não. A gente valoriza muito mais outras coisas. E durante a prova, se alguém te trata mal, isso machuca muito mais o sul-americano. E o sul-americano ele é muito mais chato de competir do que o europeu. O europeu você só tem que aprender como se estabelecer na prova. A diferença de competir por justiça e competir por honra. Então, isso assim, é o primeiro passo para você entender como que são as diferenças mentais, como você tem que se desenvolver e como você tem que enxergar os caras. E a partir disso, você tirou essa conclusão sozinho ou te explicaram? Muito de coisas que eu vivenciei, mas isso é parte do trabalho que eu faço com a Alê, com a Alessandra. O trabalho com ela é muito de desenvolver a minha parte cognitiva, mas de também eu entender o contexto do ambiente onde eu tenho que performar, do ambiente onde eu tenho que desempenhar. E hoje eu me vejo muito no conflito entre, acho que eu até falei já um pouco com você sobre isso, entre ser aceito e ser respeitado. Eu comecei esse ano, assim, terminando um Mundial do ano passado no top 5, que é um resultado expressivo, principalmente por ser a prova mais importante do ano. E eu ainda tinha uma barreira, assim, vamos pegar, por exemplo, o cenário dos suíços. Os suíços, eles têm sempre, como se fosse um pelotão de suíços, onde você tem 2 nomes que caminham à frente, que são os Big Cheese, né? São os caras poderosos. E atrás tem, assim, um pelotão de caras muito bons, mas eles não são os melhores. E esses caras muito bons, eles não estão preocupados com o melhor. Eles estão preocupados mais em lutar entre si e mais em proteger a honra da nação que esses caras que se destacaram construíram. Então, quando você olha para trás assim, você vê que a Suíça, historicamente na modalidade, teve esse Big Cheese com o Frischneck, depois com o Salsa, depois agora com o Nino. E sempre teve em todas as gerações. No Salsa aí você tinha o Vogel, que ainda é ativo, mas você tinha o Vogel, você tinha o Neff, você tinha uns caras muito bons que sempre foram historicamente caras inconstantes, mas que são caras dentro da dança da prova que protegem os caras tops. Porque esses caras são os caras mais difíceis de você bater. O meio do pelotão de frente, entre a beirada do pódio até o 15ª colocação, é um inferno para você competir. É o pior. Sério, é o pior lugar para você poder competir. Porque para você andar ali, você tem que ser bom. Mas esses caras, eles estão ali, assim, eles largam ou para pegar pódio ou para estar fora do top 30. Então, enquanto eles estão nesse bolo, esses caras, eles lutam, assim, de um jeito, sabe, muito mais duro. E eles se protegem pelo Big Cheese que tá lá na frente. Então, assim, o suíço, ele é um suíço porque, é o Nino ganhando 30 Copas do Mundo. Mesma coisa que os franceses. Então, essas escolas mais tradicionais, você tem que entender isso, que para você quebrar a barreira e de você começar, assim, a andar, e se o cara vier te dar um cotovelo mais aberto, você tem que ter honra suficiente para abrir mais o seu cotovelo e o cara te respeitar. Isso é um processo meio difícil.
Então, talvez as pessoas não entendam, pô, por que a Avancini larga forte nas provas e tal, não sei. Isso é muito dessa parte de você construir uma imagem na cabeça dos caras. De você, quando estiver na ponta ali, os caras já associaram, putz, o cara tá na ponta, vai machucar agora. Então, nos últimos 3 short tracks, a minha postura foi muito mais para causar essa impressão mental do que para buscar um resultado melhor ou pior. Me conta de Lancer Rider, você já competiu quantas vezes aqui? Eu vou misturar português não tem problema não, eu sei como é. Eu fiz aqui 2015, foi meu primeiro ano com a equipe, 2016 2017. Desde o primeiro ano que a Copa do Mundo veio pra cá, eu corri aqui. Nunca fiz um resultado assim tão bom aqui, mas sempre me senti muito bem na pista. É uma pista que é boa e eu nunca entreguei o resultado que eu achei que eu poderia entregar, sabe? Por diferentes fatores. Quais fatores? 2015 eu andei até bem, foi, se eu não me engano, a minha melhor Copa do Mundo de 2015. Eu terminei acho que em 30º, alguma coisa assim. Só que eu fiquei doente na véspera. Eu tava até fazendo umas voltas boas antes, assim, tava com uma projeção legal para a prova, mas foi um ano que eu tive muitas baixas imunológicas assim e fiquei bastante doente. Para conseguir viajar o tanto que eu viajo hoje, demanda experiência também. Assim, de acertar o timing dos treinos antes de viajar e depois de viajar, o quão fresco você tem que estar dentro do avião, mas ainda estar em forma suficiente. E isso é ciência ou é você, assim, experiência? Um pouco de ciência, um pouco do individual também. Então, é um pouco de estudo, mas é um pouco de erro e acerto também, não tem jeito. Tem que passar um pouquinho do tempo para pegar algumas coisas. Em 2016 eu tava com a lesão nas costas aqui. Foi até uma semana depois do Mundial. No Mundial eu fui bem, em Nove Mesto, que eu fiz 22º, e aí aqui, pô, travei total de novo, aí fiz 50º, acho, mas muito, muito mal mesmo. Aí ano passado eu andei legal, tava muito bem de novo, fiz meu primeiro top 10 uma semana antes, e aí na sequência aqui eu tava me sentindo até melhor, só que choveu pra caramba, cara, assim, 1 hora pra largada, caiu o mundo. E aí eu até fiz uma prova boa para as minhas condições de lama na época. Ano passado eu fiz 20º. Tava molhado ano passado? Tava. Tava aqui ano passado. Assim, choveu muito, tava aí quente, parou. Mas aí parou e largou sem chuva. Então as 2 primeiras voltas foi assim, um pastel e depois foi enxugando. Aí a gente meio que arriscou um pouco, largou com um pneu mais de seco. Arriscamos perder mais nas primeiras voltas para recuperar na parte final da prova. E foi legal. O Max, eu lembro que terminou no pódio, brigou pela vitória. O Mano foi bem também, terminou nos 10. E eu, por uma prova de lama, dentro do que eu tinha de habilidade na época, para as condições, também foi bom. Eu terminei em torno do top 20. E você estava falando de apostou no pneu e tal. Quanto que você interfere no setup da bike, nos ajustes, na parte mecânica? Você deixa total na mão do mecânico? Não, o setup é todo meu. Todo seu? O setup é todo meu. Eu faço sempre o last call é meu. A equipe trabalha muito assim, né? A gente recebe os inputs que eles acham válidos pra gente, principalmente nessa parte mecânica do Andy e do Phil. O Andy é o nosso mecânico geral, é o nosso head mechanic, e o Phil é o gerente de performance. Mas geralmente eles fazem sempre uma pré-reunião, mesmo que seja na situação mais absurda, intensa, assim, rápida, eles fazem uma pré-reunião, eles fazem um crossover de informação rápido para passar o que são as opções pra gente. E aí a gente escolhe, mas a gente tenta experimentar o máximo de situações possíveis, assim, igual a gente teve um training camp agora em Livinho, que pra mim foi muito, muito produtivo. Acho que era sinceramente, assim, acho que era o último passo que eu poderia dar nessa temporada. E eu acho que eu dei. Cansado? Não, Não, porque lá foi mais um training camp de ajuste do que de construção. entendi. Então, tanto na parte física,
assim, a forma física que eu construí pro Mundial foi antes do Canadá. No Canadá eu estava muito cansado, em La Bresse eu ainda estava um pouco cansado. Mas eu estava muito forte. E basicamente hoje eu tenho essa mesma forma física, pelo menos essa é a intenção, só que muito mais ajustado. Em Livinho o que a gente fez foi se adequar ao novo material, a gente está com um grupo novo do XTR, e testar mais pneus com mais intensidade, principalmente... Tava bem molhado lá. Tava. Né? Lá a gente tem uma variedade de trilhas assim bem legal, de coisas mais construídas e coisas mais naturais com raízes também. E a gente estava com o Matt Simmons lá, que é um piloto de enduro e downhill da Cannondale. Um cara que já top 5 no Mundial de DH. Esse ano ele está competindo no enduro e, enfim, foi acho que 8 vezes top 15 no geral da Copa do Mundo de DH, então ele é muito consistente, é um cara menos crazy, mais centrado, assim, E, assim, pra mim, em uma semana que eu consegui evoluir de pilotagem, ele esteve com a gente em outros training camps esse ano, na África do Sul, mas pra mim esse foi o passo adiante, assim, maior que eu já dei, em tão pouco tempo. É mesmo? É. Na parte técnica? Na parte técnica. Mas o que você chegou lá com o que na cabeça, assim? Eu preciso trabalhar isso. O que você... Assim, eu sempre sei o que... eu tenho muito para trabalhar em tudo ainda. Que é uma coisa que, por um lado, eu vejo como positivo. Maravilhoso. Claro. E, assim, isso hoje é a minha maior motivação, sabe? Não é... Sendo muito sincero, minha maior motivação não é uma possibilidade de lutar por uma medalha ou um título mundial, mas esse processo de evolução, assim, no estágio que eu tô hoje é muito legal, é muito maneiro, porque eu já passei a parte do processo evolutivo mais desgastante e que machuca muito mais, sabe? E agora eu tô assim, sabe, num estágio que eu tenho já mais maturidade para entender as coisas, aplicar e ter resultado. Então é muito mais legal, sabe, trabalhar nesse estágio do que no estágio que é mais de erro e acerto. São os últimos 5%, né? Não sei quantos por cento são, mas eu sei que é o percentual mais gostoso de trabalhar, isso com certeza. E, assim, eu fui pra Livinho com esse a última marcha para descer, sabe? E a gente fez algumas coisas e aí no sábado a gente vai ver se o câmbio funcionou ou não. Mas tanto na parte física, na parte técnica, eu tô com a Lê aqui que faz basicamente a gente parte mental é um pouco diferente, né? Não dá pra... é diferente da parte fisiológica, assim, que você dá carga o tempo inteiro. Então a gente faz a preparação no ano para dar carga em uma prova, assim. Então aqui é onde eu tô dando a carga mental. Aqui é onde a minha cabeça vai estar operando num outro nível. Se isso vai se transmitir em resultado ou não, aí a gente espera como até assim? sábado. Você consegue explicar isso? É bastante complexo explicar. Mas a gente faz um trabalho de mapeamento psicológico. Então a gente vai fazendo testes, exercícios e análises ao longo do ano inteiro. E é basicamente um ano inteiro sem eu receber um estímulo realmente mental. É basicamente um ano inteiro de só analisando. Então eu faço uma prova e faço um teste, não para me jogar num outro nível, só para eu ter mais material de análise. E isso ela vai acumulando uma base de dados. E essa base de dados ela monta um programa de curta duração para uma prova. Então a parte mental, assim, obviamente a gente tem um acompanhamento de análise pós-prova, tem muita coisa que eu venho aprendendo a competir, principalmente com os europeus. Isso é uma coisa que, enfim, eu tenho estudado muito, tenho estudado especificamente alguns atletas, para quando eu chegar realmente no momento de bater guidão a guidão, eu saber como eu jogar mentalmente com esses caras, até porque isso para os europeus é a principal coisa que os caras dão atenção, essa coisa de jogo mental, e para mim nunca foi uma coisa que eu botei na mesa como eu ter que considerar. Então eu tive que entender quais eram os meus pontos fracos, como os caras não poderiam me atingir porque eu sou diferente, venho de uma cultura diferente,
mas como eu posso usar isso também ao meu favor. De usar essa diferença cultural e o fato de eu ser diferente para assustar de uma certa maneira. Então basicamente é esse processo que a gente está hoje. Isso é muito mais pensando não para a corrida em si agora, mas tentando pensar mais a longo prazo. Mudar de patamar, assim, meio que... Basicamente é assim, o que a gente tenta fazer, eu tento trabalhar tanto com o Phil, com a equipe, quanto com a Ale, em ter uma evolução, uma espécie de evolução contínua. Isso não quer dizer crescimento de resultados contínuos. Não quer dizer porque hoje eu estou segundo no ranking mundial, que ano que vem eu vou ser primeiro, que eu estou numa evolução contínua. Mas a gente tenta sempre ter ainda alguma coisa no bolso, sabe? Ter um próximo passo. E o jeito que a gente tenta trabalhar é com essa evolução contínua. Então, de como eu vou terminar esse ano, a ideia é partir daí pro ano que vem. Então é sempre uma escadinha, mesmo que seja um degrauzinho baixinho, mas é um passinho para cima. E eu tô lutando muito mais no momento para ser aceito, para esses caras falarem, pô, cara, eu não sei de onde esse cara veio, não sei como é que foi a infância dele e tal, é diferente da gente, mas ele consegue andar rápido pra caramba. E a gente tem que aceitar isso. Mas até Você acha que ainda tem uma resistência? Você ainda enfrenta uma resistência? Quanto à aceitação, não. Não, acho que não mais. Nesse momento eu me vejo começando a ser aceito no pelotão de elite, no pelotão de ponta. Mas daí para ser respeitado, acho que cenas do próximo capítulo, não sei se é uma coisa que a gente vai chegar, mas talvez não interfira tanto no resultado ou na possibilidade de performar.